Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Excel Extreme. Hoje eu vou mostrar como preencher automaticamente os dados do endereço baseado no CEP. Então vamos supor que você tem o CEP, mas não tem o endereço ou não tenha o endereço de maneira legível ou abreviado, o próprio cliente que digitou, então você precisa preencher baseado no CEP. Então é isso que eu vou mostrar agora. Então, eu tenho aqui um exemplo, eu já fiz a fórmula, só que eu vou mostrar daqui a pouquinho passo a passo, só para você entender como que vai funcionar. Eu tenho aqui os CEPs, tá? Não importa o conteúdo, mas, por exemplo, são representantes. E aqui eu arrasto com a alça de preenchimento, tá bom? Eu posso clicar duas vezes e carregar quantas linhas tiverem, tá bom? Baseado sempre no CEP. Então, esses dados foram carregados, baseado no CEP que está aqui à esquerda, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso passo a passo. Vamos lá. Antes de começar, eu peço para você, dê um like, inscreva-se no canal, tá bom? Ajuda bastante a gente. Então tá, antes de a gente fazer a fórmula, tá? Para carregar os dados do endereço baseado no CEP, nós temos que observar aqui, ó. Na planilha, na primeira planilha, tá? Os dados, os CEPs, né, estão formatados, mas quando eu clico duas vezes, ó, perceba aqui, não tem o traço, tá bom? E aqueles que começam com zero, de fato, na célula não aparece o zero, tá bom? Eles só estão formatados. E aqui eu tirei essa formatação, ou seja, sem formatação para a gente fazer realmente do começo. Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu vou formatar, eu posso formatar esses dados aqui, tá? Esses CEPs. Então, eu vou fazer isso, selecionar, vir aqui na guia página inicial, grupo número, clico na setinha e venho aqui mais formato de número, essa é uma das formas, tá? Venho em personalizado e aqui eu apago o formato geral e coloco 5 zeros, traço 3 zeros. Com isso, automaticamente ele preenche a formatação do zero à esquerda, caso o CEP não tenha todas as 8 posições. Tá? Coloquei um zero a menos aqui, né? Nos 3 últimos eu coloquei um zero a menos, não foi o último. Agora sim, tá bom? Então é isso. Tenho aqui a formatação, mas só que antes de aplicar a fórmula para carregar os dados do endereço, ou o endereço de cada CEP, né, eu tenho que passar esses dados com 8 caracteres. Por exemplo, aqui eu não tenho 8, tá? Eu não tenho 0 à esquerda. Não tem problema, isso aí a gente vai ajeitar na fórmula. Então, para fazer isso, nós precisamos de um serviço web, né, que mostre os dados relacionados aos CEPs. Então, atualmente, esse daqui é um serviço que funciona muito bem, é estável, né? E aqui esse serviço chama ViaCEP, tá? O endereço é viacep.com.br, tá? É só pesquisar no Google que você vai encontrar. Entrando na página, você tem aqui vários tipos de retorno, tá bom? Então esse é um Web Services, é um serviço web, o nome já diz aqui, né, que o serviço que ele presta é retornar o endereço baseado no CEP, tá? É como se fosse uma função, vamos dizer assim, do Excel, que você passa um ou mais argumentos e ele retorna uma resposta para você, tá bom? Nesse caso, você passa o CEP, ele te retorna o endereço, tá bom? Existem vários formatos que ele pode retornar, você escolhe, tá? O JSON, JSON e o XML, é esse que nós vamos usar. O endereço para acessar esse web service é esse daqui. E essa numeração aqui é um CEP, tem que ter 8 posições. Ele já mostra aqui, né, esse CEP de São Paulo, da Praça da Sé, que tem esse CEP aqui como exemplo. Então ele está mostrando o exemplo de CEP e o retorno. Então eu vou copiar, tá certo? E nesta célula aqui eu vou digitar serviço web, que é a tradução de web service, é uma função do Excel isso aqui. E aqui eu coloco entre aspas e coloco o que eu copiei, ou seja, o endereço. E nesta célula aqui, o que eu faço? Coloco o CEP. Mas só que eu não posso colocar o CEP simplesmente essa célula, né, que é a célula C4. Para essa até que tudo bem, tá? Que tem 8 posições, mas para aquelas que começam com 0, eu tenho que tratar isso. Como que eu faço? Eu coloco aqui entre aspas, tá bom? Para poder abrir, né, como se fosse um espaço, e concateno. Esse E comercial é o operador de concatenação, tá bom? E aqui eu coloco a função, uso a função direita, tá bom? Para que ele possa pegar uma quantidade de dígitos à direita, tá bom? Da onde? Desta célula aqui, C4, tá bom? Só que antes disso, eu tenho que concatenar novamente 2 zeros para aqueles CEPs que iniciam com 0. Então aqui eu vou concatenar novamente, ou seja, juntar com o conteúdo da célula. E agora eu vou passar o segundo argumento da função direita. Primeiro eu passei qual conteúdo, né, que seria
concatenando 2 zeros mais o conteúdo da célula. Isso aqui pode passar, é muito provável que passe, né? Dependendo da quantidade de dígitos que tem aqui no CEP, vai passar de 8. Mas eu tenho que passar 8, então o que eu faço? Eu pego apenas 8 caracteres à direita, tá bom? Então eu vou pegar 8 à direita, completando com 0 à esquerda. Tá legal? Então é isso aí. Bom, agora eu fecho, né? Não está completo ainda, mas eu vou fazer em 2 etapas. Isso aqui eu estou fechando a função serviço web, pressionando Enter, e aqui ele retorna os dados de acordo com o site. Olha lá, ele retorna isso aqui, só que em uma linha só, tá bom? E aí ele está retornando, olha que interessante, ó. Ele retorna o CEP novamente, retorna o logradouro, tá bom? Vai retornando lá, o logradouro, que é a rua, a avenida, né? O bairro, a localidade, que é a cidade, e o F, tá? Retorna alguns outros dados também, como IBGE, enfim. Mas o que nós precisamos são os dados relacionados ao endereço, tá bom? Bom, agora eu vou fazer a segunda etapa. Eu vou selecionar essa fórmula, né? Deixar só igual, dê um Ctrl X, tá? E eu vou usar a função filtro XML. Com esse filtro, eu consigo obter apenas os dados, ou seja, o dado que eu quero, só logradouro, só bairro, de maneira formatada, sem aqueles símbolos indesejados. Então aqui eu vou colar, certo? Que é o primeiro argumento, o XML, o conteúdo XML, ponto e vírgula, e aqui, entre aspas, eu coloco 2 barras, tá certo? Barra de data, e aqui eu escrevo o que eu quero de retorno, logradouro, minúsculo, né? Logradouro, fecho aspas e fecho parênteses, tá certo? Pronto. Consegui obter aqui, né, o logradouro. Para poder aplicar nos demais, será que eu posso arrastar aqui, né, para baixo? Vamos ver. Olha lá, né? Deu certo. Então, automaticamente ele pegou todos os demais, tá certo? Se você quiser arrastar para a direita, igual eu fiz no começo desse vídeo, você deve colocar o seguinte, você tem que colocar aqui, né, em vez de colocar logradouro depois das 2 barras, você tem que colocar o nome do título, tá? De cada coluna. Então, eu colocar aqui essa célula D3, né? Então já vai vir logradouro. Se eu colocar aqui a próxima célula, que seria E3, automaticamente veio o bairro, tá bom? Então eu tenho que colocar uma por uma, lembrando que tem que ser minúsculo. Utilizar essa fórmula, né? Essa mesma fórmula, copiar aqui, Ctrl C, colar, certo? Só vou mudar de logradouro para bairro. Pronto, peguei aqui, a mesma coisa aqui, só que em vez de logradouro, aqui não é cidade, tá? Aqui eu tenho que colocar localidade. Se eu quiser arrastar para a direita, eu tenho que escrever localidade aqui para ele pegar o valor das próximas colunas, tá bom? Então tá. Que isso que eu fiz aqui na outra planilha, ó. Escrevi localidade, tá bom? Tá? Eu vou pausar um pouquinho aqui, pausa um pouquinho para você ver a fórmula que eu fiz aqui no final, ó, só para poder mostrar para você. Ok? Então você pausou aí, você viu. Então eu vou voltar aqui e vou fazer para o F. O F. Bom? E aqui, alça de preenchimento. Prontinho. É isso aí. Tá? Isso aí você pode criar um endereço, né? Ou seja, preencher o endereço para centenas, milhares, né? Seja lá quantos CEPs você tiver aí para sua base de dados e aí ficar bem formatado, bonitinho. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá bom? E também eu vou deixar aqui na descrição um e-book que eu mesmo fiz, tanto a diagramação quanto o conteúdo, especialmente para você. Se você quiser entrar realmente de cabeça, né, e dominar o Excel, eu deixo no primeiro comentário da descrição um curso completo e atualizado de Excel, do básico ao avançado. É isso aí. Vou deixar também aqui na tela mais um vídeo para você continuar estudando o Excel.